Olá, meus amigos, deputado federal Márcio Labre. Hoje é domingo, domingo de Páscoa, 4 de abril de 2021. Já está terminando, né, o nosso dia, e eu preferi não fazer nenhuma publicação hoje, até em respeito ao que essa data representa para a grande parte das famílias brasileiras. Então eu preferi não entrar em nenhum embate político, nenhuma polêmica, mas para a gente poder ter um dia de paz com os nossos familiares. Mas está terminando o dia e eu acho que é importante fazer alguns posicionamentos e até esclarecendo muitos que nos seguem, que nos acompanham, que concordam conosco, que defendem a ideia de que a gente não deve ficar batendo boca, né, com a oposição, né, com a esquerda, que é uma perda de tempo. Eu não acho que seja uma perda de tempo. Eu acho que essa guerra de narrativas, ela é permanente. Se eles ficarem falando sozinhos, se eles ficarem o tempo inteiro falando o que querem e não tiverem uma resposta à altura, um contraponto à altura, um desafio à altura na medida em que a gente consegue alcançar o máximo de pessoas, eles ficam pautando o ambiente o tempo inteiro. Eles ficam dando as cartas e dizendo e determinando quais são as verdades. Então eu peguei um apanhado aqui dos principais personagens, esses mais grotescos e folclóricos da esquerda do Rio de Janeiro, né? E aquele bobalhão de São Paulo, Kim Kataguiri, que também andou falando um monte de bobagem. Aquele menino das planilhas de Excel, que joga banco imobiliário e acha que entende economia. Eu falo isso há 2 anos, né? O Kim chega a ser uma piada, né? Talvez seja um dos personagens mais folclóricos que a gente tem no parlamento, né? Porque é um menino, né, inexperiente, não tem a menor vivência, né? E continua tentando provocar, implicar. Só que ele acaba conseguindo alguns seguidores, algumas pessoas embarcam nessa ilusão de um jovem inteligente, mas ele, de fato, é até um jovem inteligente, mas já está direcionando a inteligência dele para o mau caratismo, né, para a canalice, já está virando um político bem canalha, bem cínico. Mas eu vou falar dele também, mas primeiro eu preciso rebater algumas declarações. Primeiro, do que eu chamo aí de marginal, né, do Eduardo Freixo, do Marcelo Freixo. Eduardo Paes também vai ter para ele aqui resposta. O Marcelo Freixo, que nessa semana, esse fim de semana, ficou meio chateadinho porque circulou um vídeo em que atribuíram que o filho dele estaria atacando travestis. Enfim, eu nem vi esse vídeo, não sei nem se isso é verdade ou não, mas achei interessante ele se referir como uma rede bolsonarista que fez a publicação desse vídeo, né? Assim, fala com uma intimidade, né? Como se fosse um fato, né, real, né? Então, ô Freixo, você é tão vagabundo, né, e tão cara de pau, que você sai soltando as suas ilações sem nem... Que rede bolsonarista é essa? Olha, eu sou um deputado da base do governo e não tenho conhecimento de nenhuma rede bolsonarista, não faço parte de nenhuma. Não ganhei minha eleição com robôs, com seguidores fakes, essas coisas todas. Então, que rede bolsonarista é essa que você fala? Como é que funciona isso? Explique isso melhor antes de você ficar jogando conversa fora. Agora, antes de explicar isso, você precisa explicar moralmente para o seu eleitor, para o Rio de Janeiro, né? E principalmente para as pessoas que você diz que defende a vida, né? Com esse teu discurso aí de grandes virtudes, né? Esse discurso virtuoso de um homem da esquerda preocupado com a vida das pessoas, que deixou essa imoralidade do seu filho ser nomeado na prefeitura do Rio de Janeiro, ganhando quase R$9.000, numa crise absurda, né, sanitária e crise econômica. Porque na sua declaração do vídeo você diz que o Jair Bolsonaro é o responsável até pelo desemprego, mas o do teu filho você assegurou. E o Chico Alencar também conseguiu encaixar o filhinho dele numa outra nomeação, ou seja, a gente tem aí 2 filhos de políticos do PSOL nomeados no governo do Eduardo Paes, o Tirano, né, o filhotinho de Tirano, que paga pau pro Dória e pro Rodrigo Maia, ganhando um total aí de quase 16, 17 mil reais, né? Dinheiro esse que poderia estar ajudando aí a comprar cesta básica para os comerciantes, que os pais dessas pessoas, desses 2 nomeados,
ficam mandando ficar em casa, lá do apartamentinho do Leblon onde eles moram, ou da Lagoa. Então, Freixo, você precisa se explicar para a sociedade, porque você sabe que isso não é fake news, está no Diário Oficial. Você precisa vir a público e se explicar para a sociedade por que você indicou o seu filho para uma nomeação, tá? Não venha com o argumento de que é por competência e reconhecimento, que ainda que fosse isso, o ideal seria dar vaga para outras pessoas, né? Porque o seu filho tem como prover o seu sustento numa situação de crise, né? Por exemplo, as suas custas, que nós temos um salário muito bom como deputados, né? Então é uma imoralidade, uma cara de pau. Uma outra coisa que você não para de insistir, junto com seu comparsa de vagabundagem da política, que é o Alessandro Molon, e a sua outra cúmplice da vagabundagem política, que é a Jandira Fegali, vocês três, o trio de canalhas da esquerda carioca, da esquerda do Leblon, vocês ainda não assinaram a nossa frente parlamentar que quer apurar o que foi feito com o dinheiro federal. Até agora vocês não assinaram. Então, se vocês não assinaram essa frente para fazer parte, é porque vocês não estão interessados em saber o que foi feito com esse dinheiro. Quando você vem falar, ô seu vagabundo, em ciência, você está se referindo a abstrações. Eu fiz um vídeo recentemente dando nome aos bois, né? Falando da dona Roberta Lacerda, doutora Roberta Lacerda, do seu Albert Dixon, do seu Ricardo Zimmermann, pessoas que estão apresentando alternativas de protocolos para o Covid. E você, até agora, só fica repetindo, junto com a sua turma de vagabundos da política de esquerda carioca, fique em casa e respeite a ciência. Só que você não dá nome aos bois. E eu estou fazendo um trabalho que espero ter êxito, de tentar trazer esses médicos, esses nomes para o Rio de Janeiro. Eu espero conseguir uma entrevista coletiva, onde a gente vai apresentar os resultados do trabalho que foi feito no Amazonas e que pode, de fato, esse sim estar salvando vidas, alterando o protocolo de atendimento, que hoje é um lixo, é um protocolo assassino, que é o protocolo da dipirona com intubação e caixão. E que você, Freixo, defende. Além do fique em casa. E agora juntinho com o Eduardo Paes, que é outro que entrou para a turma. Entrou para a patota, tá pagando pau pro Rodrigo Maia, pro João Dória, pro Rui Costa, ou seja, está todo mundo nesse grande projeto de poder que a gente fala aqui sempre, né? Que é para tentar desestabilizar a agenda que está aprovada, que nós aprovamos, que nós elegemos em 2018, que vem tentando trazer as reformas que o país precisa. Então, fica aqui o desafio. Se você tiver um mínimo de dignidade, eu te desafio a fazer um debate frente a frente comigo ao vivo, para você explicar a nomeação do seu filho. Se você puder, aproveita e explica a nomeação do filho do Chico Alencar. E vamos falar de ciência, mesmo eu não sendo médico. E pode trazer a tua comparsa, Jandira, para o debate, porque ela é médica. É médica e é uma médica criminosa, porque até agora não fez jus à sua profissão de salvar vidas. Politizou um vírus e está defendendo a morte, ao invés de defender vidas, porque não está interessado em saber o que foi feito com o dinheiro que foi colocado pelo governo federal aqui no estado que ela mora, que é o Rio de Janeiro. Com relação ao seu Kim Kataguiri, ele está espalhando por aí que o governo federal aumentou o valor dos repasses de publicidade de 150 milhões para 577 milhões no orçamento de 2021. E eu acho importante ressaltar para todas as pessoas, para que vocês entendam que é o seguinte: lamentavelmente, é um mal necessário esse investimento, justamente porque nós temos um governo que não consegue se comunicar, não tem condições de falar com a população, de alcançar boa parte da população, para que a verdade chegue a essa população. E o seu Kim Kataguiri vem com uma falácia, aquela falácia dos economicistas, de liberalzinho de planilha Excel, que acha que vai fazer alguma diferença numa política de um país continental, numa necessidade de comunicação de um país continental, onde a verdade precisa chegar, e a verdade vem sendo bloqueada, obstruída pelo mainstream das grandes mídias, das grandes redes, que decidiram fazer oposição ao presidente. E o Kim Kataguiri, que foi eleito numa onda reformista de direita, que agora, um traidorzinho de meia tigela, vagabundo, que também vai ser rechaçado nas eleições de 22, eu te desafio, Kim,
Vamos lá, eu quero você em 22 candidato a federal, vamos ver quantos votos você vai ter agora e quanto você vai gastar na sua eleição. Vamos ver se você vai ter a sua medição em 22. Não foge da raia, não deixa de ser candidato, né? Porque você fica agora fazendo o que você está fazendo, cuspindo no prato que você comeu, você teve a oportunidade de se tornar um parlamentar, de fazer grandes transformações, de contribuir para o país, e hoje você fica aí fazendo coro com esses socialistas, vagabundos, assassinos, cúmplices de ditaduras e que estão querendo impor a todo custo no país um regime totalitário de controle de sociedade, de controle das liberdades e dos direitos individuais, usando uma desgraça, uma maldita de uma doença, que poderia estar tendo um outro enfrentamento. E eu estou trazendo para o desafio pessoas, nomes de médicos, cientistas, pesquisadores que têm artigos científicos publicados, estão querendo botar a cara na grande mídia, essa que não dá espaço para a voz e que o governo vai ter que precisar investir em comunicação para que a verdade apareça, que para médicos e cientistas como esses que eu estou citando, estou tentando trazer para o Rio de Janeiro, possam ter voz, possam ter vez, para que a verdade apareça e que para sujeitos mau caráter, como Kim Kataguiri, por exemplo, não fique igual um papagaiozinho de meia tigela, repetindo palavrinhas com continha de matemática, achando que esse é o grande problema do país. Se o governo tivesse que gastar 800 milhões de reais em comunicação, que gastasse, porque a comunicação é a coisa mais importante. Um governo precisa poder se comunicar com a população. E não é comprando blog, não. Porque, Kim, eu desafio você a apresentar que blogs de direita, que jornais de conservadores que defendem o presidente da República recebem dinheiro do governo diretamente. Prova isso. Prova se tu for realmente esse super especialista da oposição que você está querendo se colocar. Você só teve 2 votos para presidente da Câmara. Você passa vergonha todo dia. Você foi amassado por mim na CNN com esse teu risinho. E eu tô te desafiando de novo. Como você tá sempre lá na CNN, vamos fazer outro debate lá sobre qualquer assunto que você queira, cara. Qualquer assunto. Você é moleque e você vai tomar outro pau. Então, gente, me desculpe, é um dia de Páscoa, mas tem alguns personagens que precisam ouvir algumas coisas e serem desafiados, serem chamados para a realidade. Porque a gente que está aqui todos os dias, incansavelmente, lutando contra um monstro, contra uma verdadeira máquina de mentiras, uma máquina de guerra que tenta destruir essa proposta que foi eleita em 2018 para trazer reforma, liberdade, defender o cidadão, defender a iniciativa privada, defender a criatividade, defender a felicidade das pessoas e a não dependência de um Estado que a gente quer que seja cada vez menor. A gente tem que ficar nesse enfrentamento diário. Não dá para parar. Então, agradeço pela atenção. São 13 minutos de vídeo num domingo de Páscoa. Quem chegou até aqui por ter me dado essa atenção, e podem acreditar, entre os 513 deputados, eu respondo por mim. Por mim, vocês podem contar como um estadista, um homem que está ao lado do povo brasileiro, que está ao lado da verdade, que tenho credibilidade, porque eu não faço presepada na internet, não faço vídeo para ter like, não uso de artifícios, nem pirotecnia para poder ganhar espaço. Vou fazendo o meu trabalho da maneira mais humilde, despretensiosa e sempre ao lado da verdade. E eu não vou deixar a gente mentirosa, canalha, vagabunda, que vive da política e quer viver do poder pro resto da vida, ficar prevalecendo aí com as suas narrativas, como sempre, maliciosas e que tentam enganar você. Eu tô aqui para ser esse contraponto. Todos esses daí estão desafiados. Se quiserem, a gente vem pro debate e a gente faz isso ao vivo. Eu não tenho medo de nenhum de vocês. E o senhor Eduardo Paes, o senhor já a sua hora está chegando. Você vai ter que se explicar e se explicar muito dos resultados do seu lockdown, que foram um desastre até agora. Principalmente da sua incapacidade em dialogar com as pessoas de fato, pelo seu aliciamento que você tem feito com os representantes dos setores. Nós já temos denúncias disso. Você fica aliciando as pessoas para que elas abandonem os movimentos de reação contra o seu lockdown.
e você acha que você vai ludibriar o povo do Rio de Janeiro aqui dando bolsinha de 200, 300 reais. Você não vai não, cara. Você não vai não. Você arrumou problema sério, a gente não se conhece, mas logo logo a gente já vai ter um confronto político importante que vai ganhar força o movimento, e eu vou estar apoiando grandes movimentos para acabar com essa tua marra na nossa cidade. A nossa. Ela não é sua não, ela é nossa. Um grande abraço a todos, bom domingo para vocês.